Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, chegou o momento da oração, momento de falarmos com Deus, clamar a Deus pelo seu socorro, pela tua ajuda, que é só Deus que pode nos ajudar nesses dias tão difíceis. Louvado seja Deus, a Igreja de Cristo, o povo fiel a Deus está sendo atacado pelos demônios do engano, pelos demônios do ateísmo, pelo demônio do falso profeta, de todos os lados. Mas Deus tem uma palavra de esperança, que as castas de demônios só saem com oração e jejum. Nós estamos com uma arma poderosa em nossas mãos. Aleluia, que é oração e jejum com o poder de Deus. E Jesus também diz que nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, irmãos, como a Bíblia diz, não se atemorize diante das afrontas dos filisteus, dos cananeus, do mundo caído, do diabo, porque o diabo ele está desesperado, ele sabe que a sua derrota final já está prestes a chegar, que é o lago de fogo e enxofre. A sua sentença já está determinada no inferno, sua derrota já está declarada, ele só é um mau perdedor, só que ele é astuto. Então devemos orar e vigiar para que não caia em tentação. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus e fazer como Deus falou com Moisés, para falar com o povo: calai-vos, que o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Então vamos nos calar, que Deus vai pelejar por nós. Deus tem falado através das pregações, Deus tem falado através das profecias, então já foi tudo avisado. Agora nossa missão é só orar, calar, que o Senhor pelejará por vós. Aquele que se arrepender e se humilhar dos seus pecados, der ouvido à voz de Deus e se consertar do seu mau caminho, vai ter o perdão de Deus. Mas aquele que não der ouvido à voz do Senhor, continua na vida de pecado, amando o mundo e esquecendo de Deus e escandalizando a obra de Deus, infelizmente cairão a espada, porque Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Então vamos orar, vamos clamar a Deus pelas almas, pelos irmãos que estão fracos, caídos. E não esqueça também, irmãos, de orar a favor da nossa irmã Rosa Tenório e por todos os enfermos, para que Deus venha fazer segundo a sua vontade e o seu querer. Oremos a Deus, nosso Senhor. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, ó grande Deus e Pai, contempla agora, meu Pai, meus amados irmãos e as amadas irmãs, orando ao Senhor, ó Pai, todos reunidos numa só fé, num só amor, ó Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, vem nos socorrer, ó Pai, vem ajudar os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Pai, que estão clamando por socorro. Peleja pelo Teu povo, meu Pai. Ó, meu Pai, peleja pela Tua igreja querida, peleja por todos nós. Ajude, meu Pai, o Teu povo. Ó Senhor, apressa-te em nos ajudar, meu Pai, e apressa-te em livrar-nos em nome de Jesus. Senhor Pai querido, nesse momento agora, nós lhe pedimos, ó Pai, o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração suba, Senhor, até seus santos céus. Ó Deus poderoso, responde nossa humilde oração, responde nosso humilde clamor, ó Pai. Perdoe nossos pecados, do corpo, da alma e do espírito, ó Pai.
Ó Jesus querido, ajude-nos, ó Pai, na pregação da Tua doutrina, da Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de nós cairmos nas tentações do diabo. O diabo tem lutado com o Teu povo, meu Pai, de todas maneiras. O diabo tem lutado, tragando as almas para o abismo, meu Pai, e não quer que as almas cheguem ao conhecimento do verdadeiro evangelho, da santificação, corpo e alma e espírito, da regeneração do caráter, da disciplina e da exaltação ao nome de Deus, somente nada mais. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia do Teu povo. Ajude a Tua igreja querida, meu Pai, que sofre, que está clamando, meu Pai, por socorro, clamando por ajuda. Ajuda o Teu povo, ó Pai, ajuda a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, ó Senhor, contempla agora, meu Pai, esse meu amado predileto ouvinte, que está orando juntamente comigo, meu Pai, ouvindo essa humilde oração, crendo, meu Pai, no poder de Deus, crendo, ó Pai, no poder do milagre do Senhor. Ó, meu Pai, ele vive uma vida perturbada, aflita, na depressão, nos vícios, do álcool, da droga, da prostituição, do adultério, das coisas mundanas, meu Pai, e que é uma libertação de Deus em sua vida, mas não está tendo força, Senhor. Ajude esse meu amado ouvinte agora, essa pessoa católica, livre pensadora, espíritas, budista, meu Pai, que estão nas religiões, nas seitas pagãs, ó Pai. Ó, meu Pai querido, mas agora estão tendo o caminho da palavra através de Jesus, conhecendo o evangelho da salvação que está em Cristo, ó Pai. Ajude, meu Pai. Repreenda esses demônios, ó Pai, que atormentam essas vidas. Atormenta, meu Pai, as pessoas, meu Pai. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ó Deus poderoso, ó Pai querido, eu já posso contemplar, ó Pai, a Tua graça, a Tua unção, a Tua misericórdia, Tuas mãos estendidas sobre a cabeça de cada ouvinte e com a mão no coração confortando essa família que está em luto, meu Pai, que perdeu um ente querido amado, que está sofrendo, meu Pai. Ó Consolador Divino, Espírito Santo, em nome de Jesus o consola, porque, Pai querido, pelo nome de Jesus Cristo, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor foi para o Pai, mas não nos deixaria órfão, deixaria o Espírito Santo conosco, e é nessas horas também que o Espírito Santo trabalha, com conforto a esse coração, a esse filho que perdeu uma mãe, que perdeu um pai, esse pai que perdeu um filho ou uma filha, ó, essa família, meu Pai, que está em luto, ó Pai, dai o conforto a esses corações, ó Pai, ajuda a suportar, ó Pai, essa dor, essa angústia que assola esse coração, ó Pai, que também as famílias que estão enfermas, com alguém internado no hospital, na UTI, meu Pai, ó, meu Pai, que está também desenganada pela medicina. E essa família, meu Pai, sabe que aquela pessoa está condenada à morte, que está dando está nos últimos dias, últimas horas, últimos meses. E essa família está desesperada, meu Pai. Ó, Pai, eu te peço, meu Pai, salva essa vida, transforma, dai alegria a esse coração, ó Pai. O Senhor é amor, ó Pai. O Senhor mesmo na Tua ira, o Senhor lembra das Tuas misericórdias para com aqueles que se humilham ao Senhor, para com aqueles, ó Pai, que crê no Evangelho, mesmo que errou no passado, agora está ajoelhado em lágrimas, pedindo, ó Pai, o Teu socorro, pedindo a Tua ajuda, ó Pai, porque é Satanás 99% das enfermidades, é o diabo que coloca, as tribulações de angústia, as tribulações, perturbações,
por rebeldia de filho, de esposo, de esposa, de família. É Satanás que coloca, devido à inveja de pessoas que não têm o coração aberto para Deus, é uma mente vazia para as coisas de Deus, e o coração cheio de arrogância, de soberba, de maldade, está sendo instrumento do diabo para ter inveja do outro, para lançar encanto mortal na vida do outro através de feitiçaria, de macumbaria. E essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo, sendo vítima dessa obra satânica de Satanás, não tem conhecimento da tua palavra, não sabe o que fazer, já fez tantos exames nos médicos, já fez tantos exames e não descobre essa dor, essa infecção, ó Pai, que está assolando essa vida. Ó, meu Pai, e ela está sendo vítima. Esse meu amado irmão católico, livre pensador, está sendo vítima de bruxaria, de macumbaria. E também alguns nossos irmãos crentes também, todos os nossos irmãos crentes também, que sofrem setas diabólicas de Satanás. Porque o diabo aproveita a fraqueza deles, a desobediência deles, e depois para lançar enfermidade, para perturbar o lar, a família. Mas o Senhor Jesus tem poder de repreender esse demônio e dar saúde a essa pessoa. Ó Pai querido, também, ó Pai, os lares estão sendo destruídos pelo demônio do adultério. O diabo tem lançado adultério, prostituição, através das suas ferramentas, da internet, da televisão, ó Pai, para perturbar essa vida, destruir esse lar. Ó Satanás imundo, o Senhor Jesus te repreenda agora. Saia do coração deste homem, da mente desse homem, demônio do adultério. Sai da mente dessa mulher, demônio do adultério, da briga, da contenda. Demônios também que assolam as crianças, que está matando as crianças espiritualmente, através do Moloque, da televisão, da internet. As crianças sendo mortas espiritualmente com a influência do mundo e do pecado. E também está matando muitos crentes também, porque os crentes estão seguindo o ritmo, a moda mundana, dos atores mundanos, dos cantores mundanos, trazendo esses ritmos para a casa de Deus por causa da rebeldia. E eu sei que é você, Satanás, que cauteriza a mente desse homem, dessa mulher, devido à sua teimosia de não dar ouvido à voz de Deus, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça somente aos humildes. Mas, ó Pai, eu oro pela libertação dessa pessoa, para que Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, venha repreender esses demônios agora, meu Pai, que perturba esse lar, porque o diabo sabe que ele destruir nas famílias, ele destrói uma nação, ele destrói uma igreja, porque a família é o órgão que compõe a sociedade, meu Pai. É uma célula máter, meu Pai. Ó Jesus querido, ó Jesus bendito, Jesus maravilhoso, protege as famílias, ó Pai. Repreenda esse demônio destruidor de lares. Saia, demônios assassinos. O sangue de Jesus, do nome de Jesus, te repreenda, Satanás. Ó Pai querido, e eu sou grato ao Senhor, porque eu já posso sentir pela graça de Deus as famílias sendo libertas, curadas, saradas pelo poder de Deus, pela graça divina do Espírito Santo. Todos aqueles que estão se humilhando, reconhecendo o seu pecado, estão tendo agora a regeneração, a cura do céu, a medicina de Deus dessa enfermidade. Mas tudo segundo a vontade de Deus e o querer de Deus. Mas o principal que Jesus tem que curar e vai curar é a enfermidade espiritual. Essa pessoa que é enferma, meu Pai, que é cheio de inveja. Essa pessoa que é enferma na língua, que vive em conversações. Essa pessoa que é enferma espiritual, não consegue abandonar os álcools, as bebidas, as coisas mundanas, as roupas mundanas, extravagantes. Ó Satanás imundo! A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras suas. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tu és vencido, Satanás, que está fazendo essa pessoa sofrer nesse pecado, nessa enfermidade espiritual. Saia, demônios imundos, demônios assassinos, pelo poder de Deus. Não adianta, Satanás, você resistir o poder da oração, o poder do jejum, o poder que tem o sangue de Jesus.
Sai agora, demônio, desse lar, dessa família, deste homem, dessa mulher que está deprimido, que está com a vida espiritual caída, também enfermidade espiritual de pessoas que estão caídas, não tem mais força de orar, de jejuar, de clamar a Deus, porque também está infectado pelo veneno da televisão e dos balins da internet. Ó Pai querido, ó Pai bendito, eu oro agora pela restauração da vida espiritual dessa pessoa. Ó Pai querido, eu peço ao Senhor, levanta mais homens de Deus, ó Pai, um pregador da Tua palavra. Olha, Pai, poucos dias teve aí o batismo na Igreja Deus de Amor, ó Pai. Levanta, meu Pai, esses homens, essas mulheres na unção de Deus, para eles serem uma geração de cristãos, pregadores da doutrina, da santificação, corpo e alma e espírito. Ó Pai querido, a Tua doutrina do corpo, ela tem sido atacada, meu Pai, através do diabo. O demônio, meu Pai, tem usado argumento satânico, dizendo, meu Pai, que isso é costume. Isso é uma falácia satânica. Eles começam a pregar, dizendo que é somente pela fé e não por obras, para que o homem não se glorie, mas eles estão distorcendo essa palavra. Porque quando Jesus usa Paulo, dizendo para que nenhum homem se glorie, porque o povo pagão da Grécia tinha costume de se gloriar pelos seus deuses, e pelos que eles faziam, ele se orgulhava daquilo, se gloriava, se autotitulava Deus. Mas Jesus, usando Paulo, disse: a fé é um dom gratuito de Deus, e não vem por obras para que ninguém se glorie. Por quê? O cristão fiel que tem a aparência de Cristo, como os apóstolos de Cristo, foi conhecido como cristão. Não foi eles que se autotitularam, foram as pessoas, ao ver o brilho do Espírito Santo neles, glorificava a Deus. Então a mesma coisa, nós não podemos se gloriar de ter a doutrina do corpo para se aparecer, mas essa doutrina do corpo, das irmãs que não cortam o cabelo, que não pinta, os homens que não jogam futebol, não anda de bermuda, não é para a glória nossa, para mostrar que nós somos mais santos que o outro, porque é isso que os fariseus faziam. As irmãs piedosas não cortam o cabelo, não usa pinturas, não usa calça comprida, o irmão não usa short, não assiste televisão, é para a glória de Deus, para quando o povo vê, o mundo que está em treva, vê o brilho de Deus, a diferença desse homem de Deus, de um caráter cristão, ele dá glória a Deus, fala, realmente ali serve a Deus, que ele é tanto na aparência, mas como no interior, tem bom testemunho, é amoroso, é temperado. Então ele não se gloria dessa santidade que ele tem, porque essa santidade que ele está transmitindo é a glória de Deus, é a pureza de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas aqueles que estão na vaidade do mundo, da mentira, porque a Bíblia diz que vós tem por pai o diabo que vive na mentira, e uma pessoa que pinta o cabelo, ela está na mentira, porque não é o natural de Deus. A pessoa que usa batom, usa brinco, é mentira e idolatria, porque isso é paganismo. O apóstolo Paulo também ele diz que não sabeis vós que é templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Por quê? Antigamente a Arca da Aliança, ela habitava, o Espírito Santo habitava dentro dela e nos apóstolos. E ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Quem tocasse na Arca da Aliança, lá nos seus levitas, morria. A Arca da Aliança ficava no Santo do Santo, era separada, porque tinha o Espírito Santo. E uma vez quando os filisteus, numa guerra, levou diante ali da batalha dos filhos de Eli, que foi desobediente a Deus, embora tinha a arca, mas não tinha a presença de Deus, estava em pecado contra Deus, perdeu a batalha. E os inimigos levou a arca. Mas ali eles foram feridos de enfermidades, de hemorroidas. Porque tocou nas coisas de Deus, e aquela arca destruiu os templos, as imagens de escultura dos deuses pagãos. Porque é santo. Então a mesma coisa são os cristãos fiel. Nós que temos o Espírito Santo, nós habita em nós. E se você usa o paganismo, como diz que é adultério, pecado de adultério espiritual e idolatria, como diz em Gênesis 35, se você profana isso, Deus não vai aceitar. E você fica enfermo espiritual, fica com a mente cauterizada e não tem discernimento da doutrina do corpo. E começa a ficar enfermo espiritual, começa a murmurar, porque você não tem a graça de Deus que está adquirindo
destruindo o templo do Espírito Santo. E o que é que a Bíblia diz? Aquele que destruir esse templo também será destruído. E nos dias de hoje está acontecendo isso. Por que muitas pessoas estão enfermas espiritual, estão caídas? Porque estão, embora estão com a arca, estão na igreja, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Estão enfermos espiritualmente, sem a direção de Deus, levados por ventos e rodas de doutrina. Porque estão destruindo o templo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus se retira. Aleluia. E aí não tem mais visão de Deus, fica caindo em ventos e rodas de doutrina. E agora vive uma vida caída, uma vida mundana, inimigo de Deus, porque está na mentira, no pecado e da idolatria. A Bíblia diz que os idólatras e os adúlteros não herdarão o reino do céu. E isso também é um adultério espiritual na vida do crente, do homem e da mulher. Mas ó Satanás, enganadores, que está usando os falsos profetas para cauterizar a mente do povo, você está repreendido agora pelo poder de Deus. Saia, Satanás, sai, demônio do segundo casamento. Demônio, você está usando os falsos profetas, dizendo que não dá demais, irmã, se divorciar e casar com outro e com outra. Está indo contra a Bíblia. A Bíblia diz que todo aquele que distorce uma verdade comprovada na Escritura, ele é um anticristo. É os demônios enganadores. Saia, demônios enganadores, que usam esses falsos profetas, que usam esses enganadores, como Paulo diz chorando: vós é inimigo da cruz. Deus diz em São Lucas 16:18, todo homem que deixar sua mulher e casar com outro e com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. E Paulo também diz lá nas cartas aos Romanos, dizendo que o homem está ligado pela lei, a mulher está ligada pela lei do marido enquanto ele viver, mas se vivendo o marido e for de outro, já é chamada adúltera, mas morrendo o marido estará livre. Tá vendo? Qual lei que é essa? É a lei de Gênesis 2:15, que o primeiro casamento foi feito no Jardim do Éden. O que uniu Deus não separa o homem, são uma só carne perante Deus, nosso Pai. E agora os falsos profetas estão dizendo que tem demais, pode divorciar e casar com outro e com outra. Ó Pai, repreende esses demônios e resgata as suas ovelhas, ó Pai, porque quem for ovelha vai dar ouvido à voz do Senhor. Saia, demônios enganadores, demônios assassinos, espíritos enganadores do inferno, você está repreendido agora pelo poder de Deus. Saia, demônios enganadores, está repreendido, Satanás, pelo sangue de Jesus Cristo. Meu Pai, repreende esses demônios agora, repreende essa casta maligna de Satanás. Ó Jesus, que ele repreende esses demônios que usa, meu Pai, esses homens para enganar o povo, estão sendo usados por Satanás. Saia, demônio, saia, não adianta você resistir ao poder de Deus. Ó Pai querido, repreende esse demônio do adultério, porque se for de outro, será chamada adúltera. E os adúlteros vão para onde? Para o inferno. Mas eles, meu Pai, eles distorcem a verdade, porque o falso profeta, ele é estrategista em formar uma doutrina para se esconder atrás dos seus pecados e se beneficiar. Mas Jesus arranca a máscara dele, e o povo, louvado seja Deus, se desperta as suas ovelhas, ó Pai. Não permita, meu Pai, que as suas ovelhas sejam devoradas por esses lobos mercenários, porque tem os mercenários literal, que é aquele que afana o dízimo e a oferta do órfão da viúva, e tem os lobos mercenários espiritual, os cão guloso, que são usados pelo tranca-rua das almas, que tranca as almas no pecado. As pessoas viram seus seguidores, porque eles ficam idolatrando eles. O demônio da idolatria já chegou ao coração desses homens, dessas mulheres. Mas o Senhor te repreenda, Satanás. Sai agora, demônio imundo, demônio assassino, você está repreendido pelo sangue de Jesus. Saia, Satanás, demônios enganadores. Ó Pai querido, a tua palavra nos diz que Satanás caiu do céu derrotado, com grande ira. Ai dos que habitam na terra. E juntamente com o quarteto do mal, a besta do mar, da terra e a Babilônia, estão perseguindo a sua igreja. Olha o sistema ateísta, meu Pai, que está zombando dos teus servos, zombando da tua doutrina. Até mesmo os vasos de Deus, que Deus já recolheu para o céu,
o fundador dessa igreja, está sendo alvo de ataque, mesmo depois que partiu, mas querendo ofender a doutrina. Ele pode ter partido, mas a doutrina de Jesus que pregava na sua boca, ela prevalece para sempre. E o diabo, Pai, está usando pessoas usadas por ele para falar mal da doutrina, para murmurar desse homem de Deus, para murmurar da igreja. Saia, Satanás, você está desesperado, Satanás, você está lutando contra a igreja, Deus de amor, e com todas as igrejas que estão empenhadas na doutrina, porque você sabe, demônio, que essa doutrina leva para o céu, essa doutrina de Jesus que nos reveste da graça, não se gloriamos nela, mas Deus é glorificado através dela na gente, que o povo vê diferença no povo de Deus, que além de ser exterior é interior, um espírito manso e humilde de coração. E você, diabo, que usa essas pessoas para tentar tirar a espiritualidade dos meus irmãos. Mas, meus irmãos, não entre em debates, não entre em contenda, em afronta, deixe eles falar. Como Deus diz usando Moisés em Êxodo 14, aleluia, calai-vos que o Senhor pelejará por vós. Ó Pai querido, então repreenda esses demônios do ateísmo, meu Pai, da união homoafetiva, comunismo, meu Pai, que está contra, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, contra os conceitos cristãos. Está repreendido agora, Satanás, demônios imundo, demônios assassino, você está repreendido pelo sangue de Jesus. Ó Pai querido, eu oro neste momento agora pedindo o teu socorro, socorre a tua igreja, meu Pai. Quanta rebeldia no meio do teu povo, o povo já não obedece a tua doutrina, e quantos vão para o inferno, ó Pai, devido à desobediência à doutrina santa de Jesus, da santificação do corpo, da alma e do espírito, Pai. Ó Pai, aqueles irmãos que eram uma bênção do passado, que caiu, eu peço, meu Pai, que o Senhor restaure e levante eles, ó Pai, de volta na tua casa, pregando a tua palavra, Senhor, e tira, meu Pai, do meio do seio da sua igreja, o Judas Iscariote, os mercenários, os Balaão, ó Pai. Ó Jesus querido, repreenda. Balaão foi um profeta que era de Deus, mas foi rebelde, porque não resistiu à tentação das palavras persuasivas de Balaque. Começou ali agora a ser seduzido por Balaque, porque Balaque começou a pagar tesouro, ouros caros, para ele poder amaldiçoar o povo de Israel. E ele falou que não podia amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel é um povo santo, era um povo tapado de desólio, porque o povo de Israel, temente a Deus, era um povo separado do mundo, separado das nações pagãs, não se contaminava com mulher estranha, não andava com veste escandalosa. Então ali Balaão, que se corrompeu com Balaque, disse, só tem uma maneira, manda que as moabitas vai lá e seduz o povo, que o de Deus vai cair sobre eles. E foi assim que fez. E muitas pessoas, muitos profetas, pessoas caíram no pecado, porque as mulheres moabitas começaram a entrar nas tendas, nas cabanas dos profetas, dos homens de Deus, com aquelas roupas, e eles eram inocentes, não tinham conhecimento, e não resistiu à tentação da carne, e caíram, e onde o castigo de Deus veio. Mas o castigo também de Deus veio para Balaão, que teve um fim trágico. Hoje em dia não está sendo diferente, ó Pai. Quantas igrejas no passado que pregavam a tua doutrina, que era diferente do mundo, que não se contaminava com o mundo quanto mais perseguia a igreja, chamava a igreja de quadrada, era o sistema ateísmo, perseguia a igreja, mas a igreja firme avançando na doutrina, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas com o passar do tempo, o diabo, Balaque do inferno, persuadindo, tentando os irmãos, os pastores, os líderes, com a sedução do pecado, com a sedução do dinheiro, da fama, da soberba, da exaltação, da glorificação ao homem. Foram resistindo até um certo tempo, depois não conseguiu, e agora começou a entrar com as heresias na igreja, o culto pagão, o culto voltado ao dinheiro, as heresias, no meio de dinheiro, com heresias, e nisso o Senhor Jesus foi avisando, levantando os profetas, que isso é errado, e não deram crédito, não deram valor aos olhos de Deus. O que acontece? A doutrina aos poucos foi caindo, até chegar a hora que está. Aí agora as mulheres começam a andar de saia curta na igreja, começam a andar os homens ganhando todo sensual,
e agora até mesmo aqueles fiéis que eram povo diferente, não estão resistindo, ó Pai, às tentações, e quantos estão caindo no adultério, na prostituição, e também o que está acontecendo, o diabo agora está entrando também através dos balins, dentro da casa de Deus, através de Baal, da televisão, porque a igreja, os líderes foram contaminados pelo Balaque, e não resistiram, ó Pai, porque o demônio sempre lançou maldição, porque maldição não prevalece contra Jacob, e agora, porque a igreja jejuava e orava, então o diabo veio sutilmente com a sedução, como fez com a igreja de Pérgamo, e agora a igreja está caída, fraca, e poucos estão na presença de Deus. Mas cuidado, se vós não voltar ao primeiro amor, e não se redimir, não se humilhar a Deus, o fim desses todos os homens que contrariaram a doutrina do Senhor, tiveram um fim trágico. Aqueles que conspiraram contra Moisés, em dividir a obra de Deus, deixando a mente das pessoas confusa, dividindo o povo de Deus. Moisés orou a Deus e a terra se abriu, e Datã, Corá e Abirã foram, junto com o povo, foram engolidos. Balaão teve um fim trágico. Todos aqueles que trouxeram apostasia para Israel, como Jezabel e Acabe foi morto na guerra, e também Jezabel foi comido pelos cães, Herodes foi comido de bicho pela espada do anjo. Ó Pai querido, enviado por Deus, e hoje não vai ser diferente. Então se humilhe, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras de santidade do corpo, da alma e do espírito. Mas não tem mais o corpo, da alma e do espírito, embora não estão disciplinando, não estão pregando a doutrina, não estão pregando, mas não está tendo disciplina. E a Bíblia diz: se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos. E as mulheres e os homens andando de qualquer maneira na casa de Deus, como foi as moabitas, que fez para seduzir os profetas, está seduzindo muitas pessoas. E não só a prostituição literal, mas também a prostituição espiritual, a sedução, a fama, o orgulho, o dinheiro, o amor ao dinheiro, as modas mundanas para atrair o povo, está entrando na casa de Deus, e muitos estão se casando com o mundo, e a igreja está fria, gelada, e não vê o perigo que corre de ser condenada. Ó Deus poderoso, ó Deus bendito, Jesus maravilhoso, Jesus poderoso, mas eu clamo pelo seu socorro, meu Pai, como o Senhor fosse com os profetas do passado, aleluia, seja conosco também. Olha, Pai, também através disso, quantos Balaões, ó Pai, estão perseguindo o teu povo, estão perseguindo a tua igreja. Contempla, meu Pai, os falsos profetas, murmurando, meu Pai, da sua sã doutrina, chamando as irmãs que têm a doutrina do corpo de animais, falando que as irmãs têm até mesmo piolho e lende nos seus cabelos. Ó Pai, tem misericórdia, peleja por nós. Ó Pai, como os crentes primitivos foi engolido mastigado pelos cães e pelos leões, ó Pai, literalmente eles morreram, mas partiram para a glória. Hoje esses leões nessas arenas na igreja são os leões do adultério, da prostituição, são os ataques, meu Pai, de desfeita desses homens que vêm até nós, que faz nós chorar. Ó Pai, mas quando mais vem essas perseguição contra os fiéis, nós agradecemos a Deus, porque Jesus, ele falou, louvado seja Deus, Jesus, ele falou o que na sua palavra? Aleluia, louvado seja Deus, que eu enviaria cordeiro no meio de lobos, e vós serão expulsos das sinagogas. E como o povo está rebelde, meu Pai, como os jovens também, a maioria estão rebelde, não estão dando ouvido à voz de Deus, através dos seus escribas e dos seus sábios, não por lei de sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo, porque Deus diz que o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas da minha palavra a vocês. E também Tiago 1,5 diz: se quer sabedoria, peça para Deus. Ó Pai querido, Pai bendito, repreenda esses demônios, meu Pai, da chocarrice, que tem, meu Pai, entrado no meio de homens e de mulheres para zombar do povo de Deus, ó Pai. Ó meu Pai, os falsos profetas estão perseguindo, ó Pai, os homens de Deus. Olha, meu Pai, o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, usado por Deus nos milagres, na doutrina, na santificação, corpo e alma e espírito, também era muito perseguido, ó Pai, por um homem chamado Elimas.
Elimas era, bem dizer, o espinho da carne de Paulo ali, perseguindo Paulo, porque eles faziam os milagres muito parecidos com o de Paulo. Paulo pregava uma palavra com os milagres, ia lá e copiava, persuadindo o povo, fazendo com que o povo resistisse e não desse ouvido à voz que Deus falava na boca de Paulo. Quando Paulo chegou na ilha de Chipres, aleluia, e foi difícil, aleluia, glória a Deus, e foi um tempo difícil que Paulo começou a pregar, aleluia, exortar, e aquele homem perseguindo Paulo com inveja de Paulo, porque Paulo estava desmascarando as suas heresias, estava desmascarando a sua hipocrisia, a sua falsidade, aleluia, e aquele homem começou a perseguir, aleluia, falar mal da doutrina, mas ali Paulo, cheio de um som de Deus, uma hora chegou com autoridade e disse: filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás em perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Aleluia, glória a Deus, e andando em roda buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. A mesma coisa é hoje, ó Pai, nós estamos pregando na humildade, na mansidão, ó Pai, e os erimás dos dias atuais, os demônios, zomba de nós, fala que a doutrina do corpo é costume, começa a zombar dos irmãos, chamar as irmãs de animais, chamar os irmãos de loucos, que não tem sabedoria, meu Pai, e Deus, e a Bíblia diz, Isaías, que a unção despedaça o jugo, ó Pai, que a unção despedaça, através dos dons de Deus, os demônios caem e confessa quem são eles estão sendo envergonhados, mas ainda continua, meu Pai, a nos perseguir, ó Deus do meu louvor, não te cales, ó Pai, pois a boca desses homens e a boca dos falsos profetas estão contra mim, ó Pai, e tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e brigaram contra mim sem causa, e em troca do meu amor se tornam os meus adversários. Mas eu faço oração e me paga com mal ou bem, e com ódio o meu amor. Ó Pai querido, então peleja por mim, ó Pai, peleja pelo teu servo, que estão, ó Pai, lutando pelas almas, pela salvação das almas. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não esconda, meu Pai, de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, Senhor. Ó Deus poderoso, e esses falsos profetas, meu Pai, estão levando as almas para o abismo, que eles sabem que eles estão errados, mas a maioria deles, meu Pai, já blasfemaram contra o Espírito Santo, porque também está cheio de ateísmo e satanismo infiltrado no meio das igrejas, com essas magias satânicas, zombando. Mas cuidado, Deus é amor, mas também é justiça, aleluia. O mesmo Deus que usou Paulo está me usando, aleluia. Se não se consertar, Deus vai ferir. Então pare de perseguir os homens de Deus, pare de tocar na doutrina santa do Senhor, porque a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Ó Pai querido, tenha misericórdia, meu Pai, mostra para esse povo, para a nação brasileira, não só na nação brasileira, da Europa, da Ásia, do continente africano, da América Latina, da América Central. Mostra para esse povo desse século moderno que a doutrina de Jesus é esta, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Nós não se gloriamos por isso, mas nós temos a glória de Deus nisso, porque essa simplicidade, essa abstinência, essa separação do mundo, compreende o brilho do Espírito Santo em nossa vida. Quando o homem olhar para nós, vê Deus em nossa face, como foi os cristãos primitivos, apóstolos, e Antioquia foram conhecidos como cristão, porque se parecia com Cristo, aleluia. Então essa doutrina tem que ser no exterior e no interior, aleluia, porque crente que tem a doutrina do corpo, do Espírito Santo,
no meio dos ataques, das afrontas, ele não revida, ele tem a mansidão, ele é como os crentes primitivos, quando os crentes primitivos estavam sendo martirizados naquelas cruzes, naqueles postes, sendo queimado, aleluia, eles não revidavam. Quando o Policarpo foi ser martirizado, pelos soldados de Roma, antes de ser martirizado, ele foi tão humilde que ainda convidou, oh meu Deus do céu, o soldado para que jantasse em sua casa, para depois levá-lo para matar. Meu Deus do céu, isso é ser cristão de verdade, mesmo sendo martirizado, ainda convidar o soldado para jantar com ele, e ali o diabo persuadindo com a falsa caridade, dizendo, é só você negar o seu Deus, você vai escapar. Ele falou assim, toda a minha vida, meus 90 anos, aleluia, o Senhor sempre me fez o bem e sempre me ajudou, porque agora diante dessa morte eu vou negá-lo, aleluia. E ele foi queimado, mas queimado olhando para Deus e se alegrando. Louvado seja Deus, que as portas da terra se fecham para ele, mas o céu estava aberto, Jesus é direito de Deus para o abraçá-lo. Assim também somos nós, diante das afrontas, dos ataques de Satanás, não vamos revidar, deixem falar, deixem murmurar de nós, calai-vos, que o Senhor pelejará por vós, porque Deus já avisou, o som da trombeta está tocando, ai daquele que não der ouvido à voz do Senhor, que Deus é amor, mas também é justiça, e peleja pela igreja revelada. Ori canta labassurianda labai, ó Deus poderoso, tenha misericórdia do teu povo, meu Pai. Ajuda o teu povo, meu Pai. Ajuda a tua igreja querida. Em nome de Jesus, Senhor. Salva as almas, meu Pai. Quantas almas que estão sendo enganadas, meu Pai, pelos demônios enganadores, ó Pai, pelo espírito do falso profeta, pessoas que choram, cantam e acham que estão salvos e não estão. Aí muitos me dizem, não, mas eu choro lá, eu sinto a presença de Deus. Isso é emoção. Deus só está onde tem a santidade, Deus só está onde há obediência. Deus está em todas as igrejas, sim, mas não é todas, mas todas as igrejas sim, que está empenhado na santificação corpo e alma e espírito. A que não está na santificação corpo e alma e espírito não é de Deus, sim, sinagoga de Satanás, morada de demônios, Babilônia. Então fuja dela, povo meu, e siga na doutrina do céu, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Então as igrejas de Cristo na terra, independente da placa, é aquela que está baseada com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por isso João diz, provai os espíritos, se são de Deus ou se não são. Ó Deus poderoso, tem misericórdia, socorre o teu povo, não cai nisso que é engano do diabo, é o diabo enganador. Lembra quando você era do mundo, quando você ouvia aquelas músicas mundanas de paixão, de amor, de suposto amor ali, você chorava e Deus estava ali? Não está. Isso é engano do diabo. Fuja desses pecados, fuja das falsas doutrinas, se liberte das vaidades, das pinturas, das coisas mundanas, se liberte disso. Fuja da televisão, fuja dos balinhos da internet, em nome de Jesus, e volte para Cristo. Porque essas tribulações na sua vida, essas enfermidades, essas perturbações, é porque você está com o mundo dentro da sua casa, através da televisão. A televisão é o trono de Satanás, é o diabo dentro da sua casa. Veja seu lar como está perturbado, veja sua família como está agitada por causa desse templo de Satanás na sua casa, desse trono do diabo. Desfaça agora pelo poder de Deus. Saia, demônios enganadores, demônio da televisão, demônio do pecado, está repreendido agora pelo sangue de Jesus Cristo. Liberta esse povo, meu Pai, das garras de Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, quem quiser vir após mim, diz Jesus, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Glória a Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia, meu Pai. Então liberta o povo, meu Pai. Liberta essas pessoas que estão, meu Pai, nesta situação. Ó Jesus amado, e só o Senhor que pode, meu Pai, ajudar essas pessoas, porque muitas delas, ó Pai, às vezes quer firmar com Jesus, mas não consegue. Elas não estão tendo sabedoria do céu
porque não se vê mais pregação da doutrina na igreja. É o que a Bíblia diz: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Se não houver profecia, pregação da minha doutrina na igreja, o povo se corrompe. Ó Deus poderoso, de fato do povo está se corrompendo, porque a tua santa doutrina não está sendo pregada, está sendo engavetado nos púlpitos as pregações que falam sobre o céu, sobre a terrível realidade do inferno, sobre a volta de Jesus, grande tribulação, regeneração, caráter e disciplina dos seus membros, não estão pregando. O diabo está enganando o povo somente com sermões de prosperidade, do seu bem-estar aqui hoje, agora, e não prega a salvação. Deus é um Deus que prospera sim. Você pode pedir um carro para Deus, uma boa casa, um bom serviço, isso é de Deus. Mas primeiramente, você tem que se preocupar com a sua salvação, porque senão no último dia você vai ouvir: você ganhou o mundo inteiro, as coisas do mundo, as riquezas do mundo, e perdeu sua alma. Aleluia. Foque-se em Deus, se liberte, peça a Deus força, mas também se esforce, tenha bom ânimo, que eu serei contigo. Porque aqueles que vinham após mim, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus tornará brancos como a neve. Ó Deus poderoso, ó Jesus querido, então repreenda esses demônios. Saia, Satanás, saia, demônios imundo, está repreendido agora. Demônios assassino, olha o ataque da besta e sua imagem, meu Pai, contra a igreja, meu Pai, modernismo pecaminoso. Não permita, meu Pai, que o espírito mundano tenha êxito, ó Pai, na tua santa eclésia pentecostal, Deus de amor, e todas as igrejas de Cristo, meu Pai, na terra, que está empenhado na doutrina, meu Pai. Visita os outros ministérios, meu Pai, que prega a tua doutrina também, ó Pai, e aqueles que estão em ministério que não tem doutrina, porque os seus pastores são rebeldes, são orgulhosos, não aceitam, porque estão de olho na gordura e na lã da ovelha, são assassinos de cristão. Ó Pai, eu peço ao Senhor, como Davi arrebatava as ovelhas da boca dos ursos, dos leões e dos lobos, me usa agora, meu Pai, através da pregação da tua doutrina e da oração, não só a mim, mas meus amados irmãos, para arrebatar, arrancar as ovelhas das bocas desses mercenários, da boca desses enganadores, desses falsos profetas, que quantas pessoas lá, meu Pai, que estão sendo enganadas por esses mercenários, por esses falsos profetas. Ó Pai querido, como se eu fosse com Paulo diante de Elimas, seja comigo também, ó Pai, seja comigo também, não só comigo, mas com todos os meus irmãos, com todas as minhas irmãs, em nome de Jesus. Repreenda, meu Pai, esses demônios enganadores, que diz: que tem, irmãos, a calça comprida? Que tem passar um esmaltezinho? Que tem passar um batom na boca? Que tem cortar o cabelo? Isso é doutrina do diabo. Que tem o jogar futebol? Que tem? É o que tem o nada a ver. Nós sabemos que é você, Satanás, espírito imundo, espírito assassino, demônios enganadores. Está repreendido agora, porque a pintura é paganismo diante de Deus. É desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, diz a palavra do Senhor. E esses demônios enganadores, ó Pai, estão enganando o povo, aleluia, com as falsas doutrinas. E a Bíblia diz em Tiago, louvado seja Deus, que a fé sem obra, ela é morta. E Jesus também diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ó Pai querido, ó Pai bendito, tenha misericórdia, meu Pai, de nós. Ajuda o teu povo, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a tua igreja querida, meu Pai. Socorre o teu povo das garras de Satanás. Socorre o teu povo, meu Pai. Tua igreja está sendo afrontada, caluniada. Ó, meu Pai, os falsos profetas estão se infiltrando nas igrejas, pregando falsa doutrina. Saia, Satanás. Saia, demônios imundos. Você está repreendido agora pelo poder de Deus.
Fuera diabo, fuera agora, sai demônio, sai pelo sangue de Jesus. Ó Pai, não permita, meu Pai, que a nossa diretoria se corrompa com o pecado. Visita a nossa diretoria, meu Pai, da Igreja Deus e Amor, a diretoria executiva, a diretoria deliberativa, a diretoria da Fundação Reviver, a Fundação Reviver, ó Pai, a escolinha do pequeno Galileu. Ó meu Pai, peleja pela tua obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não permita, meu Pai, que a serpente, que é o Satanás, essa serpente, quando eu falo, é o diabo, não é significando pessoa, não. Cuidado com as contendas, em nome de Jesus. É o diabo que está usando, cauterizando a mente dos homens e das mulheres, para querer destruir a igreja. E eu sei que é você, serpente assassina, diabo do inferno, está repreendido agora. Você tem grande fúria, Satanás, contra a igreja Deus e Amor. Aleluia, que você sabe que essa igreja foi revelada por Deus. A igreja de Cristo foi revelada em Atos capítulo 2. Mas essa igreja foi revelada por Deus para dar sequência, não só a Deus e Amor, mas todas as igrejas que pregam a doutrina do céu. E você, Satanás, está querendo destruir essa obra, querendo destruir o povo de Deus. Não permita, meu Pai, que o mundanismo toca no coração dos nossos pastores para tirar os tronos de Satanás dentro da sua casa, porque o castigo de Deus está caindo sobre o templo, é por causa daqueles tronos de Satanás, por causa daqueles Baal, como acontecia com o povo de Israel, que desobedecia a Deus, era ferido de morte, de enfermidade, como aconteceu lá, que com a Arca da Aliança, quando aquele povo estava começaram a pegar um monte de enfermidade, porque tocou nas coisas santas de Deus, porque ele estava em pecado, por isso herdou a enfermidade. E a mesma coisa também na nossa igreja, muitas pessoas estão sendo feridas, porque estão associando com o pecado, mas tem aqueles que estão feridos porque é prova que Deus está purificando para levar. Ó Pai querido, então não permita, meu Pai, repreenda esses demônios, porque Paulo diz, nós andamos por fé e não por vista, diz a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, Pai, repreenda todos os demônios enganadores. Saia, Satanás, sai demônio da televisão, da política, do divórcio segundo o casamento, está repreendido agora. Demônios da filmagem da besta, está repreendido pelo sangue de Jesus. Saia, Satanás, da vaidade, do pecado. Sai, demônios das depilações, que está a lascívia ao homem, à mulher, faz o homem ter sexo ilícito com a esposa no seu leito. Saia, demônios imundos, está repreendido agora pelo sangue de Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados da maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas, ó Pai, nós vivemos nos tempos difíceis, nos tempos atribulosos, porque os homens estão ingratos, ingratidão está demais. Quanta cura alcançaram através das orações dos humildes servos de Deus, mas a ingratidão é grande. Ainda continua amando a televisão, ainda continua amando o mundo, mesmo diante da sua cura que aconteceu, que ele recebeu. Ó Pai querido, homens soberbos, avarentos, gananciosos, ó Pai, ó meu Pai querido, mas isso Deus diz, que o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, meu Pai. Ó Deus querido, e a Bíblia também diz que chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, servo fiel a Deus, seja obediente à doutrina do céu, cumpre o seu ministério, porque estou aqui para agradar a Deus ou aos homens. Se fosse para agradar aos homens, não seria servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizia Paulo. E dizia também Paulo mais ainda,
que o que aprendi não foi de homem algum, nem papel nem por tinta, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. Ó Pai querido, Pai bendito, Pai poderoso, tenha de compaixão de nós, ajuda os teus fiéis a Deus, que estão passando também por luta, meu Pai, como Deus já me revelou, que o anjo do concerto foi enviado por Deus na terra para fazer a colheita dos santos, e a espada para ferir os rebeldes, os murmuradores que estão denegrindo a doutrina santa de Jesus. Vai ferir para que se humilhe para Deus purificar e levar. Mas se ainda continuar resistindo à doutrina de Deus, não dando valor, infelizmente vai perecer. Ó Pai querido, então eu clamo pela sua misericórdia. Toca no coração deste homem, dessa mulher, para que ele venha se arrepender, ó Pai, que ele foi também uma alma que custou o teu sangue na cruz do Calvário, meu Pai. Ó grande Deus, eu peço, mesmo na tua ira, meu Pai, lembra das tuas misericórdias. Então se arrependa-te, pecador, volte ao primeiro amor. Você que está no mundo do pecado, dos vícios, das drogas, abandone-se agora e vem para Jesus, porque Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis que estou na porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa, diz o Senhor. Ó Deus poderoso, nesse momento agora, eu apresento nossa irmã Rosa Tenório, aonde ela estiver, meu Pai. Eu não sei o que se passa com ela, mas o Senhor sabe. Se for algum problema, alguma enfermidade ou algum acidente que ela teve, meu Pai, eu não sei o que acontece, meu Pai, mas o Senhor sabe, meu Deus e meu Pai. Dá o livramento, algum acidente com veículo, ou seja for, meu Pai, paralisia, enfermidade, derrame, seja o que for, meu Deus, o Senhor tem poder para salvar, para curar a tua serva segundo a tua vontade. Visita a família, teu esposo, meu Pai, toda a sua família que está passando por alguma luta, preocupação, não só eles, mas todos nós da igreja, meu Pai. Eu oro, meu Pai, tenha misericórdia, tenha de compaixão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó, meu Pai, faça a tua vontade, acampa os anjos ao redor da tua serva. Ó, Pai querido, o diabo está furioso, meu Pai, contra os teus servos, contra as tuas servas, Senhor. O diabo está lutando por todos os lados, meu Pai. Proteja, socorre o teu povo, socorre, meu Pai, a tua igreja querida, em nome de Jesus, ó Pai. Contempla meus irmãos idosos, ó Pai, que sofrem também enfermidades. Dá força aos meus irmãos idosos, meu Pai. Visita também as criancinhas que estão enfermas, meu Pai, que não sabem se queixar das suas dores, das suas enfermidades, ó Jesus querido, e só o Senhor, ó Pai, que pode curar e sarar. Contempla as lágrimas, Senhor, dessa mãe que chora por ver seu filho nessa situação. Crianças também que foi desenganada pela medicina. Ó Pai, o diabo luta com as crianças, porque a criança, meu Pai, ela é o futuro da nação e da igreja. Ó Pai querido, tem misericórdia e sara essa criança, meu Pai, em nome de Jesus. Enxuga as lágrimas, Senhor, desta mãe. Senhor Jesus, o Senhor fosse criancinha também. Agora contempla as dores dessa criança, essa infecção na cabeça, essas feridas, essas chagas no corpo. Venha cicatrizar pelo nome de Jesus. Ó Pai querido, destrói agora os micróbios do câncer em nome do Senhor Jesus. Pai querido, as pessoas também que sofrem enfermidades emocional, espiritual e sentimental, essa pessoa que sofre, que tendo visões à noite, é vulto, o diabo tem perturbado a mente deste homem, dessa mulher, deste jovem, dessa criança, desse adolescente, para ele cometer suicídio. Ó demônio do suicídio, que está sendo espalhado pelo mundo e pelo Brasil, perturbando as pessoas, porque é por causa do pecado. Tire essa imagem da besta da sua casa, abandone esses balinhos, que as coisas vão mudar. Mas enquanto não mudar, não vai adiantar o irmão Hermes chorar, clamar, se você não tomar uma decisão, aleluia,
aleluia, enfermar com Jesus e abandonar essas coisas do mundo. Ó Satanás imundo, sai dessa mente agora. É você, demônio, que está assolando a vida dessa pessoa, você que está colocando na mente desse homem, desta mulher, para ele tirar sua própria vida. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Sai agora da mente deste homem, aonde ele estiver agora, que está ouvindo essa oração, e mesmo os que não estão ouvindo, que você está trabalhando para jogar debaixo de um carro, de um trem, do metrô, de um viaduto, ó Satanás, para fazer beber veneno. Saia, demônio, pelo sangue de Jesus. Você, demônio, como não pode tocar em Deus, você quer tocar nas pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Demônios imundos, vocês estão repreendidos agora, pelo poder do sangue de Jesus. Não é irmão Emerson Nunes que está falando. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Quem fala em minha boca, em nome de Jesus Cristo, Satanás. O Senhor te repreenda agora. Saia dessa vida agora, pelo poder do sangue de Jesus. Ó demônio imundo, também da prostituição, do adultério, que escraviza essa vida. Ó meu Pai, essa pessoa que quer tanto largar essa vida, meu Pai, não consegue. Quantas pessoas também estão dentro da igreja, meu Pai, se esforçando, mas o diabo tenta ele nessas coisas, e ele não consegue, meu Pai, dar força para ele. Mas o Senhor também diz a você, aquilo que te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se tua mão te faz pecar, corta fora, porque os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos for luz, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos for treva, seu corpo será treva. Não coloquei os seus olhos diante de coisas más. Abandone esse pecado, desative essa internet da sua casa se você não tem domínio. Afaste-se, e agora a televisão não, você quebra e joga fora, e vai ler a Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás, demônios imundos do adultério e da prostituição, está repreendido agora pelo sangue de Jesus. Ó Pai querido, eu peço também oração a favor do rapaz que me ajuda aqui na internet, meu Pai, que monta as coisas para mim, que faz os vídeos para mim, meu Pai, os links para mim. Ó meu Deus, meu Pai, ele que toma conta de tudo aqui para mim, meu Pai. Dá o livramento para ele, meu Pai. Liberta ele, meu Pai, do cigarro. Liberta ele das coisas do mundo, meu Pai, porque eu tô lutando para essa alma, para ele aceitar Jesus. Ó meu Pai, conforta o coração dele, porque recentemente ele perdeu sua esposa, e seu filho Cauã, meu Pai, está sofrendo muito com a perca da mãe. Visita ele agora, meu Pai. O irmão César, meu Pai, meu irmão César, meu Pai. Ó meu Pai, tem misericórdia, eu considero ele como irmão. É um católico, mas é uma pessoa honesta, meu Pai, que mexe aqui nos e-mails para mim, que mexe na minha internet para mim, que o Senhor sabe que eu não entendo de nada aqui de internet, mas graças eu te dou, meu Pai, que pelo menos aqui eu aprendi a fazer essa simples live para orar para as pessoas. Mas é ele que mexe tudo para mim, ele que organiza tudo para mim. Então dá o livramento para ele, dar saúde para ele, meu Pai, para que ele continue, meu Pai, a me ajudar aqui, meu Pai, a gerenciar, meu Pai, aqui a internet onde eu mexo, meu Pai, que fica também lá no computador dele, lá na casa dele, lá que ele tem um site, no meu site ele mexe lá, meu Pai. Ó Pai, tem misericórdia, ajude ele lá, meu Pai. Ore, meus irmãos, ore por irmão César, um grande amigo meu, humilde amigo meu simples, que eu tô ganhando ele para Jesus. Aleluia. Ore pela família dele, ore pelo filho dele, por todos os seus parentes que está passando um momento difícil. Aleluia. Louvado seja Deus que o diabo está lutando, porque ele tem me ajudado aqui na internet, aqui no YouTube, a fazer as coisas para mim aqui. Então, e o diabo está se levantando contra a vida dele, mas graças a Deus, Deus tem dado vitória. Ele estava desempregado, Deus abriu uma porta de emprego para ele, Deus vai abrir para vocês também. Então ore por ele e ore por mim também. Ó Pai querido, eu oro apresentando, meu Pai. Ajude, Senhor, tenha de compaixão, visita ele lá agora, e todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs do Brasil e do mundo inteiro, ó Pai. Visita, meu Pai, minha família, meu pai Valdemar, ó Pai. Ajuda o teu servo e todos os meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil e toda a terra. Espírito imundo, Satanás, espírito das trevas, que assola as vidas, que assola os corações, vocês estão repreendidos agora, pelo poder da fé. Paralíticos, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Cegos, enxerga agora.
Mudo fala, surdo ouve. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está mandando eu falar. Alguém está nessa situação aí e vai ser curado agora em nome de Jesus. Você que está com câncer, com esse caroço, pode procurar o caroço aí agora. Câncer no seio, caroço, tumor, seja de onde for. Não tem mais nada. Está purificado agora. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu sou grato ao Senhor, ó Pai, por mais um dia dessa oração que o Senhor permitiu, ó Pai, eu estar aqui orando e agradecendo a Deus por mais um dia. Proteja o teu povo que sofre, que chora, meu Pai, pela tua obra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus amado, Deus poderoso, continue a abençoar a todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, continue orando e buscando a Deus com sinceridade, intercedendo pelas almas. Eu quero fazer o apelo agora em nome de Jesus, para você aí, meu irmão católico, irmãos católicos, livre pensadores, se entrega a Jesus, de corpo e alma e espírito. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o apelo de aceitar Jesus, ele é bíblico. Não é modismo não, isso é coisa de homens soberbos, né? Jesus mesmo falou assim: eis que estou na porta e bato, e aquele que me aceitar, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. É a Bíblia que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a sua casa. Então levante as mãos para o céu agora. Jesus já te curou do seu câncer, da sua enfermidade. Jesus já resolveu os seus problemas. Mas não adianta, porque se eu só orei por você, você vai sentir um alívio. Se você não aceitar, não permitir que Jesus entre no seu coração valente, fica aí no seu coração para que o mal nem te perturbe mais, você tem que aceitar a ele é educado. Ele não é igual o diabo que entra de uma vez para destruir, não. Ele é educado, ele bate na porta. Ah, irmão Hermes, então quer dizer que eu aceitar Jesus, eu nunca mais vou ficar doente? Não, não é isso que eu quero dizer para você. Todos nós somos sujeitos a ter uma enfermidade. A enfermidade que Jesus cura é apenas uma isca para atrair o pecador. Porque as pessoas, presta atenção, irmãos, todos nós ouvimos a palavra de Deus, Jesus, sim, nos convence do pecado. Mas presta atenção que as pessoas que estão no mundo, mesmo você pregando para ela, muitas vezes ela não vai entender. Então por que Paulo diz na Bíblia? É pela palavra de Deus e pela oração que é santificado. Então, além de ter a pregação da palavra, ela tem que ser acompanhada com a oração. Nós oramos para expulsar o demônio daquela pessoa. E a partir do momento que aquela pessoa é liberta dos demônios, liberta daquela opressão, ela vai começar a dar ouvido, ela ser curada de um câncer, de uma AIDS. Aquilo vai impactar mais ela. Mas só que os falsos profetas que fazem milagre na mentira, eles só cura na mentira, mas não ensina. Então os que é de Deus, além de curar o câncer, a AIDS, eles ensinam: olha, Jesus te curou, mas o principal para você é a sua salvação. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Amanhã depois você pode contrair alguma outra doença, mas se você aceitar Jesus firme de coração, nunca mais você é doente. Só se você der lugar para o diabo. Qual que é doente? Doença espiritual. Então você tem que firmar com Jesus, porque Jesus está voltando. Não dê ouvido aos falsos profetas, ouve a voz de Deus. Amém? Então levante as mãos para o céu e diga assim com o irmão Emerson Nunes: Senhor meu Deus, meu Pai, perdoa todos os meus pecados. Salva, Senhor, a minha alma. Jesus, eu pequei contra o Senhor, desobedeci a tua palavra. Mas confesso, Jesus, que estou arrependido, que estou arrependida. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Agora pega essas carteiras de cigarro aí, agora rasgue ela. Joga essas bebidas alcoólicas fora, que nunca mais você vai beber e nem fumar. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Joga essas drogas aí fora agora. Faça a prova com Deus agora aí. Depois você vai testemunhar para a glória de Deus. Joga fora agora, que você nunca mais vai sentir vontade de usar droga. É o Espírito Santo que está falando. Jesus está falando agora.
Obedece a voz de Deus. Joga fora aí agora. Rasga essa carteira de cigarro aí agora. Joga fora essa bebida agora. Irmã, tá na vaidade. Tira essa idolatria, esse Deus estranho da sua orelha, esse brinco. Essas vaidades, jogam tudo fora agora. Desfaça essa televisão maligna agora. Em nome de Jesus Cristo. Mas meu marido não é crente. Aí você vai ter domínio próprio. Você vai agora evangelizar a sua casa. Se antigamente você amava novela, amava assistir filme mundano com as coisas na televisão, ele vai ver a diferença em você. E quando ele vir chegar até você e te perguntar: por que você não está assistindo mais televisão? Porque eu fui liberto por Jesus, o Deus desse século, que cegava o meu entendimento para não resplandecer a luz do evangelho para mim. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Mas muitos não vão entender, vão achar estranho. Então você vai ter domínio próprio dentro da sua casa. Vai vir luta, vai vir perseguição. Não pensa que o evangelho é mar de rosa, não. É perseguição, é luta. Mas Jesus é com você. Amém? Em nós, Jesus sempre te alivia. Ele está no seu barco e jamais vai deixar naufragar. Então rasga agora essas coisas mundanas, jogam fora. Não dê ouvido à voz dos falsos profetas, não. Dê ouvido à voz do Senhor. Amém? E tem uns aí que são pregadores, estão nessa aí, até eles estão sendo enganados. Muitos deles, alguns deles nem são falsos profetas. Eles estão sendo enganados e precisam ser exortados por Deus para que volte ao primeiro amor e seja um pregador fiel a Deus. Amém? Então que Deus abençoe na paz de Jesus, meus irmãos e irmãs e ouvintes. E eu quero pedir um favor aos irmãos. Eu sei que os irmãos têm um carinho muito grande por mim, mas evita nos comentários falar assim, grande homem de Deus. Eu não gosto dessa palavra, viu, irmãos? Chamar de grande homem de Deus. Grande para mim é só Deus. Não estou querendo chamar a atenção dos irmãos. Eu sei que os irmãos são pessoas de Deus, têm um carinho por mim muito grande, mas é só uma correção, porque o diabo ele começa assim, irmãos. Por que muitos homens de Deus, que eram usados por Deus, estão caídos? Porque muitas vezes não corrige isso e aceita isso, e sutilmente o orgulho brota. O orgulho brota e a pessoa cai espiritualmente. Então, meus irmãos, quando os irmãos falar assim, pode falar irmão Hermes, Pai, Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor Jesus me curou através dessa oração. Amém? Fala assim. Se está pondo muito status, muito slogan do meu nome, irmão Hermes Nunes, grande homem de Deus, ou outros irmãos também, isso é errado, amém, irmãos? Grande é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu peço um favor para os irmãos, para não falar assim. Eu sei que os irmãos têm uma consideração por mim, os irmãos gostam de mim, eu também amo os irmãos, mas isso aí é para o nosso próprio bem. Amém, meus irmãos? Para o nosso próprio bem, para que o diabo não dê lugar ao diabo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E vão aí na sua cidade, no seu país, procura uma igreja pentecostal Deus de amor, uma igreja que prega, ou então uma igreja que prega a doutrina, que está enquadrada com a palavra de Deus e firma com Jesus até Jesus voltar. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Só para ver o repórter de filmes de educação. Mas na verdade é que assim eles não fazem, dão lugar para Satanás e já perdem a visão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a pervertir a visão. E humorismo vem trazendo prejuízo para muitos cristãos. A Bíblia ensina que a palavra salvação quer dizer separação do pecado e a perdição. Por isso os lares por ora abençoados, cujo coro abrilhantava em perfeita união. Oh, que tristeza, estão todos derrotados,
passa o tempo assistindo essa tal televisão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos irmãos da igreja querem ser santinhos, mas vão olhar a TV lá na casa do vizinho. Já esqueceram que Jesus voltará breve, pois no céu não vão entrar, vou ficar aqui sozinho. Aos meus irmãos com amor quero avisar que programa de TV lá no céu não vai passar. Só haverá gozo, paz e alegria, cantaremos com os anjos as mais lindas melodias. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos obreiros têm medo de combater, eles dizem muitos crentes lá na igreja vou perder. Mas eu afirmo que se 2 ou 3 sair, Cristo manda 10 ou 20 para a obra prosseguir. Sei que por muitos não serei compreendido em mostrar este perigo que traz a televisão. Mas a verdade sempre deve ser predita, pois foi sempre na verdade que encontrei a salvação. Tome cuidado,